Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje ainda é o mesmo dia do vídeo anterior que vocês viram, que acho que eu vou pôr os dois no mesmo dia. Eu tô aproveitando que eu tô sozinha, tô sem minhas filhas e eu fico com mais liberdade pra gravar. Então, como tinha um pouquinho mais de tempo, eu resolvi aproveitar o tempo e gravar mais um vídeo. Eu só troquei de roupa pra não ficar tudo repetido, né, muito monótono. E na verdade eu não troquei de roupa, eu só tirei o casaco que eu tava. E aí, gente, eu fiquei pensando o que eu poderia gravar pra vocês. E aí eu me lembrei que há uns anos atrás eu tinha gravado um vídeo que até tá no canal ainda, em que eu tinha colocado um sonho que eu tive com Jesus. E por alguma razão o vídeo ficou cortado e não concluiu o sonho. E várias pessoas às vezes me perguntam, Thalita, você não vai postar o resto do vídeo? Eu nem sei mais onde que tá a gravação. Então eu pensei, é uma oportunidade para eu aproveitar esse tempinho que falta e gravar esse sonho. É um sonho com Jesus, irmãos, muito interessante. Esse sonho eu já tive ele há bastante tempo já. Deixa eu ver. Faz uns 7 anos. Ai, nem lembro, gente. Tá lá no canal. Mas faz bastante tempo, tá? Eu tive, irmãos, esse sonho numa época que eu tava assim numa ansiedade por estar com Jesus pessoalmente, sabe? Na verdade, eu acho que eu sempre estive nesta época, né? Mas é que a gente tem aqueles picos que a gente fica mais desesperado, né? De saudades do Senhor. Então eu lia a Bíblia e falava pra Deus, ai, como eu queria estar naquele momento ali junto com os discípulos, vivendo aquilo que eles viveram, né? Porque nos dias atuais a gente não caminha com o Senhor num sentido tão literal assim, né? Num sentido mais espiritual, né? E aí eu tive esse sonho, irmãos, e foi um sonho muito legal. Eu sonhei, eu vou ver se eu consigo me lembrar, porque já faz bastante tempo, então às vezes eu perco uns detalhezinhos. Eu sonhei que de repente eu me via nos tempos bíblicos mesmo, como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e tivesse ido parar lá nos tempos bíblicos. E a gente, tô meio engasgada. E aí eu via Jesus de longe. Assim, eu via todas aquelas coisas da época, as roupas que eles usavam, as casas, tudo. Só que eu era eu mesma, era como se eu fosse uma viajante do tempo e eu tivesse voltado no passado. É engraçado porque era um sentimento real que eu tinha, tipo, eu queria ser transportada pra lá e viver as coisas que eles viveram naquela época. É claro, irmãos, que eles ainda não tinham o Espírito Santo como nós temos, então para eles ainda era incompleto nesse aspecto, né? Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Então, eu vi Jesus de longe e ele estava com os seus discípulos. E eu fiquei me perguntando como é que eu ia me aproximar dele, porque eu não tinha planejado essa parte. Eu ainda estava no começo da minha caminhada, tá, irmãos? Eu não tinha planejado essa parte, se eu tivesse diante dele no sentido literal, o que eu faria, né? E eu fiquei me perguntando como é que eu ia me aproximar dele, porque os discípulos estavam em volta, tinha um monte de gente em volta, e como é que eu ia chegar nele. Daí, irmãos, começou a rolar uma treta ali, porque Judas parece que tinha pegado dinheiro da bolsa, as coisas muito engraçadas, meu sonho, e os discípulos começaram a brigar com eles, uma coisa assim, sabe? Não quer dizer nem que tenha acontecido isso de verdade, mas é sonho, né, gente? E aí, eles começaram a discutir entre eles ali, e quando eu olhei, eu vi Jesus afastado num canto, sentado. E eu vi aquela minha oportunidade de estar me aproximando do Senhor sem mais ninguém por perto, né? Então eu saí correndo e eu cheguei esbaforida assim na frente de Jesus. E eu não tinha planejado, né, essa parte, eu não esperava chegar tão longe. E eu imaginei que quando eu chegasse diante dele, ele ia me olhar e falar assim: Ué, quem é você, né? Porque eu tava viajando no tempo, né, irmãos? Eu tava num tempo que não era meu, né? Então, em tese, eu nem teria nascido, Jesus não me saberia quem eu era, humanamente falando, lógico. E quando eu cheguei diante dele, assim, ele olhou pra mim e sorriu. Desculpa, gente. Olhou pra mim e sorriu e eu vi que ele me reconheceu, ele sabia quem eu era.
Ai, gente, desculpa. Ele sabia quem eu era. E aí, eu sentei do lado do Senhor e eu encostei a minha cabeça no peito dele. E ele me abraçou assim, sabe? E eu lembro que eu ouvi o coração dele. Eu esperava, irmãos, que o Senhor nem me reconhecesse. Mas ele sabia quem eu era. E eu não só sabia quem eu era, como não era uma estranha pra ele, eu não era qualquer pessoa, entendeu? E eu me lembro que um detalhe que me chamou muita atenção naquele momento é que o Senhor Jesus, ele era muito magro fisicamente, muito esquelético. Eu encostei nele, né? E eu percebi que tinha uma tristeza nele, sabe? E eu entendi, irmãos, que o momento do tempo em que eu estava no sonho era alguns momentos antes da crucificação. Acredito que fosse no mesmo dia, em algum momento da cronologia. E o Senhor, ele estava se preparando para morrer. E por isso que ele estava triste. Ele estava, acho que muito desgastado fisicamente, né? Porque vocês imaginam que quando o Senhor andava sobre a terra, ele fazia muitos jejuns, ele não devia se alimentar muito bem, né? E ele estava aqui para morrer, então ele não estava fisicamente no seu auge. Eu já sonhei com Jesus, irmãos, em outros momentos em que eu vi o Senhor forte, todo musculoso. Mas isso daí representa também a questão espiritual, né? Então ali o Senhor, ele estava num momento de vulnerabilidade, porque ele estava em carne. E eu pude ver, assim, aquele sentimento de tristeza que ele estava sentindo antes de se entregar. Ele não estava ligando muito para o que estava acontecendo ali, para a muvuca que estava acontecendo. E ele, assim, não disse uma palavra, irmãos. E eu também não senti necessidade de dizer nada ali naquele momento, sabe? Eu só fiquei ali, sentindo o Senhor. Eu reparei em alguns detalhes da aparência dele. Não quer dizer que sejam reais, irmãos. Talvez sejam aquelas coisas que a gente fantasia na nossa mente, mas é um detalhe que eu prestei atenção, é que os cabelos dele eram muito longos, meio ondulados, assim, meio cacheados. A detalhe do corpo magro também. E foi isso, irmãos. Foi, assim, o toque do Senhor. E eu fiquei ali. E alguns instantes após esse momento, foi só isso o sonho, irmãos. Não tem, assim, nada demais. Quer dizer, nada demais, eu digo, assim, muitos eventos dentro do sonho. E após esse momento, eu me vi num outro cenário, num outro contexto, ainda dentro daquele espaço-tempo, né, daquela mesma época. E eu já não estava mais com o Senhor perto de mim, mas havia muita escuridão na terra. Eu via assim, olhava para o céu, eu via tudo escuro e eu sabia que a crucificação estava acontecendo, só que eu não estava vendo com os meus olhos. E o sonho acabou. Foi só isso o sonho, irmãos. Na verdade, foi uma realização de um sonho meu, né? Porque eu sempre dizia para Deus que eu queria estar naquela época e saber como era, e foi uma experiência que Deus me deu. E é isso, irmãos. Acho que eu tô inspirada para contar outros sonhos desse tipo, que às vezes eu não falo muito no canal. E eu vou ver se eu gravo outros sonhos para mostrar para vocês. É isso. Até o próximo vídeo.